Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui nessa quinta-feira, dia 30/1, para conversar um pouco com vocês sobre o pós-jogo de ontem, né? Vasco e Maricá, ou Maricá e Vasco, já que o mando era do Maricá, beleza? A gente vai falar um pouco aqui sobre as questões referentes ao jogo. O Vasco entrou com um time mesclado. Nós vamos aproveitar também a chance aqui para poder falar sobre a grande mídia, né? Mais uma vez tendenciosa, e isso é totalmente absurdo. Falar da estreia do Zuccarello, que é uma estreia muito importante para a gente, principalmente para o torcedor vascaíno e principalmente para o menino também, para todos os seus familiares que lá estavam, né, assistindo o seu jogo e torcendo por ele. E falaremos também sobre Brian Rodrigues. Esses 4 assuntos aqui rapidamente para que vocês entendam o que tem acontecido no Vasco e a nossa opinião do Papo de Vascaíno sobre esse conteúdo, beleza? Quero pedir a você para que, se você não é inscrito no nosso canal, porque você venha se inscrever, né? Nossa página está aí do YouTube. Você possa também deixar seu like, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer aqui dentro do YouTube, que é muito importante. Comente, chame a galera para cá, se você estiver gostando do nosso trabalho. Se não estiver gostando, também deixe seu comentário de maneira respeitosa, mas sempre construtiva, porque as críticas são válidas para a gente poder crescer, beleza? Aqui no canto esquerdo, aqui, ó, no meu canto esquerdo, tem aí na tela o QR Code que vai te levar diretamente ao nosso Instagram também, que lá a gente tem conteúdo quase que diariamente, mas a gente trabalha muito lá em cima também de atualizações do Vasco da Gama, beleza? Então, antes de mais nada, quero agradecer você por estar aqui, e dito isso, a gente vai para as notícias de hoje, né? Falando aqui, primeiramente, do jogo de ontem. O Vasco joga contra o Maricá, não assumiu a liderança porque o Volta Redonda estava ali, né, ganhando da Portuguesa durante os jogos, e durante o jogo, né, fez 1-0, e a gente precisa entender o time do Vasco que tem se consolidado nesses últimos 3 jogos. A gente tem que olhar para o contexto geral, porque o que acontece? O Vasco iniciou ali o Campeonato Carioca com o time suplente, né, com um time que não era o time titular. A gente via muita dificuldade em evolução, jogadores que muitas vezes nem atuaram junto ali, mas conseguiram segurar o empate em todos os jogos, não perdendo jogo nenhum. O Vasco, ele continua aí nessa pegada e assumindo ali posições e chegando a 12 pontos. Está dentro da zona de classificação, antes dos jogos, né, dos clássicos, que são considerados os jogos mais difíceis, e principalmente contra o líder, que era o próprio Maricá ontem. O Maricá veio fazendo uma ótima campanha, ganhou de Botafogo, empatou, se eu não me engano, com o Fluminense, mas o Maricá veio e pegou ontem o time titular do Vasco, mas de forma mesclada. Ontem o time do Vasco entrou Léo Jardim, né, ali, acho que de titular só tinha o Léo Jardim e o Verratti. O resto era tudo reserva, né? Então o Vasco veio aí poupou a zaga titular, que era o Lucas Oliveira e o João Vitor, jogou com o Lucas Freitas e Souza. Eu vou confessar a você, quando eu vi o Souza de novo, eu achei que o Souza ia de novo ter algum tipo de erro, algum tipo de situação, mas realmente aqui eu deixo meu elogio ao Souza. Ontem ele não sofreu dentro do jogo e ainda tirou uma bola que poderia ser o gol do Maricá. Então o Vasco está com uma consistência defensiva muito grande. Nesses 3 jogos, o Vasco produziu aí bastante para gols e tomou somente um, né? Só levou um gol, teve um gol só desde a estreia do Carille. Isso é bom para consolidar um sistema defensivo, mesmo não sendo um sistema defensivo titular, porque a gente tem estreia ainda do Maurício Ramos, que está por vir. Ontem estreou o Lucas Freitas e estreou também, jogou ao lado do Souza, né? Na realidade. Na lateral direita, o Pumita entrou ali jogando como titular, e na lateral esquerda o Vitor Luiz, que também não me agradou ontem. A gente viu ontem algumas situações referentes ao Vitor Luiz, que não está em início de temporada, mas o Vitor Luiz não dá para jogar ali 45, 50 minutos direto, né? Até 45 até vai, mas se pega um atacante rápido como foi ontem, ou um ponta rápido como foi ontem, fica difícil para o Vitor Luiz marcar, infelizmente. Né? Essa é a realidade. Assim como também fica difícil, às vezes, para a zaga do Vasco, se for uma zaga muito lenta, pegar um ataque muito rápido. Na cabeça de área, o Vasco entra com
Hugo Moura e Matheus Cocão, né, jogando ali na parte dos volantes, o Payet, nesse caso, e na frente entra com Jean David, né, e o Verratti. E daí o Vasco consegue construir, o Vasco consegue assimilar, mas com muita dificuldade, né? O primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo muito difícil, principalmente pelo lado esquerdo, onde a bola chegava no Jean David lá e ele também não rendeu aquilo que a gente esperava dele nesse sentido, mas o Vasco conseguiu, de certa forma, controlar o jogo dentro de São Januário, com o apoio da sua torcida, obviamente, e chegar ao ataque ali em alguns pontos. O Payet estava um pouco preso no primeiro tempo, mas quando chega o segundo tempo, aí que acontece a mágica, né? E aí que a gente vê que o time titular que o Carille está treinando é o time ideal, é o time encaixado. O Carille não hesita, troca os dois laterais, né? Bota o Paulo Henrique pela direita e bota aí o Lucas Piton pela esquerda e começa a fazer mudanças no time. Além disso, o Tietê entra no jogo e o Tietê dá uma dinâmica muito boa nesse jogo. É nítido que a gente não pode ficar o meio-campo sem o Tietê, sem o Paulinho, sem o Jair. A gente consegue ver isso, né? A minha única dúvida aí é entre Paulinho, entre Hugo Moura e Jair dentro desse meio-campo do Vasco, mas eu acho que dentro de um contexto, aí o Payet começou a se soltar quando o Tietê entra, conseguiu fazer quase um golaço, cara. A bola passou isso aqui da trave, bela batida do Payet, começou a desenvolver o jogo da passe, e é isso que a gente espera do francês. O Vasco conseguiu assimilar isso. E, por fim, a estreia do Zuccarello, né? Menino aí de 18 anos que estreou, nitidamente bem à vontade, com muita personalidade, né? Conseguiu dar um chute pro gol, quase que fez um outro gol, tentou dar passe, buscou o jogo, e é isso que a gente espera do menino dessa idade, quando vem para o titular, né? Veio da Copinha agora, é um menino muito, muito maduro para a idade dele. Além dele, estava relacionado o Euler também, que não entrou, mas que o Carille disse na entrevista coletiva pós-jogo que sim, ele conta com esses meninos, que esses meninos terão oportunidades com ele, assim como o Zuccarello, assim como o Euler, assim como o Lincoln e como o Luiz Gustavo também, que ele pôde estar citando também, e é muito importante ter esses meninos e estar sabendo utilizá-los. É isso que eu acredito. O Carille está sabendo mexer no Vasco. O esquema tático, mesmo quando muda os jogadores, não muda o esquema tático, isso é importante também, porque não fica aquela doideira dentro de campo, né? Gostei de ver. E com a entrada aí do Paulo Henrique, cara, o Paulo Henrique está se sentindo muito à vontade, muito confiante nesse início de temporada, e é um grande lateral, a realidade é essa. O Vasco fez muito bem em comprá-lo e tê-lo aí dentro desse contexto. Então, o Carille sabe utilizar esses laterais, sabe utilizar a velocidade do Paulo Henrique, e com certeza ele está dando liberdade ao Paulo Henrique para poder fazer. Além disso, no time titular entrou o Maxime também, tá? Que também entrou fazendo alguma coisa legal ali, eu tinha esquecido dele, perdão. E aí o Vasco melhorou no segundo tempo. Mas em relacionado ao Paulo Henrique vai, pega a bola na direita, parte para cima dos defensores do Maricá, que pouco ofereceram perigo ao gol do Léo Jardim, a realidade é essa. Foi nessa que o Souza tirou a bola e mais duas bolas ali batidas ali que o Léo Jardim acabou rebatendo, mas sem perigo. Então, assim, o Vasco ontem conseguiu se impor. Acho que são alguns pontos interessantes para a gente analisar nesse terceiro jogo do Carille. É o seguinte: o esquema tático não muda, os jogadores estão entendendo o que o Carille quer, não estão ficando doidos dentro de campo sem saber o que fazer. Algumas situações referentes à troca, o Carille está sabendo mexer no time e está fazendo um time consistente, tanto defensivamente quanto no ataque, né? Quando os atacantes não resolvem, quando os meio-campos não resolvem, como ontem não estava o time titular e nem o meio-campo titular, com Coutinho, Payet, com Coutinho, Jair e Tietê e Paulinho, o Vasco conseguiu se comportar bem diante do Maricá, que esperava-se que o Maricá pudesse vir para cima do Vasco. Então o Vasco estreia jogador, né, que é o Zuccarello, mais uma surpresa, mais um para somar. O Vasco consegue ter essa consistência, então teve pontos positivos, né, dentro desse contexto do Carille, desses 3 jogos, foram esses pontos. Jogadores que conseguiram performar, esquema tático que não mudou, dentro, mesmo com as substituições não muda, mesmo mesclando com reserva não muda, os jogadores então estão entendendo o que o Carille quer, a ideia de jogo do Carille, isso é muito bom. O sistema defensivo do Vasco só tomou um gol em 3 jogos, isso também é importantíssimo para a gente poder lembrar.
Só que a gente continua vendo algumas falhas. Tipo, a gente precisa de lateral esquerdo no lugar do Leandrinho, né? No lugar do Leandrinho, não, no lugar do Lucas Piton ali, que não pode ser o Vitor Luiz, porque o Leandrinho foi emprestado aí ao Al-Shabaab, né? Por um ano. Então, assim, a gente precisa contratar um lateral esquerdo. Não necessariamente nesse momento, mas a gente pode olhar na base com carinho para ver se tem alguém. Apesar de ter o Riquelme ali também, né, que poderia ser utilizado de alguma forma. Outra situação que fica iminente a gente precisa de pontas. A gente precisa de pontas porque o Jean David não dá para fazer isso, o Maxime também não dá para fazer isso ainda, acho que o Maxime tem que jogar um pouco mais recuado. Além de contar com os retornos que estão por vir, a gente precisa de pontas de qualidade para poder fazer o esquema do Carille e encaixar definitivamente, beleza? Outro fator o que a gente ia falar aqui é sobre a questão da mídia, né? Sport TV ontem, infelizmente, noticiou o Vasco em 1 minuto, dizendo que foi um absurdo o Maricá ter vendido o mando de jogo pro Vasco, né, para ir para São Januário, e não falou da estreia do Zuccarello, não falou do time do Carille, não falou do sistema defensivo do Carille, não falou do público, tá? Que foi quase o dobro do público do jogo Botafogo e Fluminense dentro do Engenhão, e isso graças a Deus que a gente tem voz aqui ainda e está tendo um pouco de voz aqui para ter canal, porque a gente pode trazer as notícias como elas são realmente, ou uma análise mais completa sobre isso. O que a gente espera de jornalistas sérios e de jornalistas da grande mídia séria é que retratem os jogos e analisem os jogos da forma que eles são e não da forma que eles acham que devem fazer. Infelizmente, a mídia tradicional tem feito isso e tem aí minado alguns contextos que deveriam ser relevantes dentro da análise do futebol, mas fica o registro aqui para vocês. E por fim, Brian Rodrigues, para a gente encerrar esse vídeo, Lucas Pedrosa noticiou ontem na live dele que o Vasco fez a última proposta pelo Brian, que seria a cartada final, e aguarda até amanhã, dia 31, pela resposta do América do México. A proposta é considerada ótima pelo jogador, o jogador quer vir, ficou tentado a vir, o Vasco conversou com o jogador, agora depende do América do México querer liberá-lo ou não, porque foi a última proposta do Vasco. E, sinceramente, é uma proposta aí, acima do que o Vasco fez, porque a primeira e a segunda foram propostas baixas, e é uma negociação, e o Vasco fez próximo ao que o América desejava, teoricamente. Vamos ver se o América vai querer aceitar ou não, né? Então, amanhã a gente vai saber se o América quer realmente negociar, ou só foi essa empurrar com a barriga aí, porque eles querem, teoricamente, zombar, né, dessa negociação. Enfim, vamos aguardar. As notícias são essas, mais tarde a gente volta com mais notícias do Vasco da Gama, mas não esquece, segue a gente no Instagram, deixa seu like, comenta, compartilha, porque é muito importante com a gente. Valeu? Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui.